Oi, gente, tudo bem com vocês? Apareci aqui depois de 2 anos e eu queria conversar com vocês sobre um assunto. Na verdade, vai envolver, acho que, vários assuntos assim. Mas, pra quem não sabe, desde pequena eu queria ter um canal no YouTube. Eu falava com minha mãe e ela não deixava. E quando eu tinha 16 anos, depois de muita insistência, ela deixou. E inicialmente o canal seria pra fazer covers de músicas. E de alguma forma essas músicas alcançar pessoas. E depois de um tempo, meu celular começou a ficar ruim. E nisso eu comecei a parar de gravar. E eu tava me lembrando que hoje faz praticamente 1 ano e 1 mês que eu troquei de celular. E quando meu celular chegou, eu tinha falado pra Deus que ele seria um meio que eu ia usar pra poder espalhar as boas novas. Que esse aparelho que eu consegui, que Deus me deu, seria uma ferramenta para ajudar as pessoas. E nisso se passou 1 ano e 1 mês. E eu acho que eu não fiz 100% do que eu queria, sabe? Eu queria muito voltar para o YouTube, gravar vídeos, não apenas só covers, mas, tipo, ter um bate-papo com vocês, falar sobre assuntos relevantes. E nisso eu só sabia dar desculpas. Um dia eu falava, não, eu vou gravar hoje. E depois eu falava, ah, não, tá fazendo muita zoada aqui, ou eu não tenho um cenário, eu não tenho um local onde eu posso gravar sem zoada nenhuma e tal. Sabe, é muito aquilo, quem quer fazer faz, quem não quer dá desculpa. E eu era essa pessoa. E algo que vocês já sabem, mas eu quero agora abrir isso pra vocês. É algo que eu luto diariamente, que é a constância. O ato de você começar algo e terminar. E nisso eu deixei muitas coisas pelo caminho. Eu acabei deixando coisas que, se eu tivesse cultivado, eu acho que eu poderia já estar colhendo os frutos, sabe? Tem uma frase que eu escrevi aqui que muitas vezes somos culpados pelo atraso da nossa própria vida. Muitas vezes Deus quer que a gente viva uma coisa, mas a gente não vive porque a gente não sai da superfície para poder experimentar aquilo que ele tem pra gente. Muitas vezes a gente deixa de viver tudo que o Senhor preparou, porque a gente tá parado no lugar. Ou às vezes até a gente se move, sabe? A gente sai das margens, vou usar aqui Ezequiel 47. A gente sai das margens, chega até um certo nível. As águas estão, sei lá, nos joelhos. Mas depois a gente para naquele lugar e não avança e não vai para o nível mais profundo. Isso é a inconstância. Isso é algo que eu luto diariamente e algo que eu vejo que a minha geração luta também. É algo que vem paralisando as pessoas. E isso é muito ruim. Cara, lá em Segunda Reis vai tá falando. Segunda Reis não. Não, Segunda Reis também, mas eu vou falar aqui. Segundas Crônicas. Capítulo 33 e capítulo 34. Vai estar falando um pouco do reinado de Manassés, Amon e Josias. Manassés foi um rei aos seus 12 anos de idade e ele fez muita coisa que não agradava ao Senhor, muita coisa mal aos olhos do Senhor. Mas depois de um tempo, ele se humilhou perante o Senhor, reconheceu ao Senhor como único e eterno rei. Depois disso, depois que Manassés morreu, o seu filho, Amon, seguiu os mesmos passos do pai, que o pai teve no início do reinado, da caminhada dele. E fez muita coisa que desagradou ao Senhor também. Mas ele não se humilhou como seu pai. Ele não reconheceu a Deus. Pelo contrário, ele se tornou mais culpável ainda.
ele fez mais coisas ruins. Já o filho de Amon, Josias, ele foi bem diferente do seu pai. Josias, do início ao fim, se manteve reto ao Senhor, se manteve constante. Ele reconhecia ao Senhor como único e eterno Rei. E o que eu trago dessas 3 pessoas é que cada um teve o poder da escolha. E muitas vezes a gente começa bem, sabe? A gente começa a fazer as coisas bem, começa a caminhada bem, começa no trabalho bem, sabe? É muito aquilo. Quando a pessoa tá com empreendimento, alguma coisa, vamos falar de comida aqui, que é algo que dá pra dar um exemplo bom. Muita gente começa a fazer algo bom, tipo uma pizza boa, um lanche bom, um doce bom, e vai até um certo ponto. Mas depois ela para. E você percebe quando essa pessoa para. Por quê? Porque é como se a qualidade do lanche mudasse. O mesmo lanche que você comeu na inauguração, hoje não tem o mesmo sabor, não tem o mesmo recheio, a mesma quantidade de recheio. Por quê? Porque em vez das pessoas muitas vezes evoluírem, elas caem. Em vez das pessoas muitas vezes se manterem constantes, elas param e não avançam mais. Fica naquele nível, sabe? E isso acontece muitas vezes comigo, isso acontece muitas vezes com a minha geração. E isso é perceptível. Quantas vezes paramos, focamos... Não, a gente tá em um início de ano hoje, eu tô gravando esse vídeo aqui no mês de março. A gente tá no 3º mês do ano, março. E quantas pessoas no início do ano, em janeiro, falaram: não, esse ano eu vou fazer isso, essa é a minha meta, eu vou entrar pra academia, eu vou ter um plano de estudo, vou construir uma rotina. Pronto, bem motivados, let's go, vamos lá. E passa um mês, conseguiu. No 2º mês as coisas ficam mais difíceis e ela começa a parar. E nisso, o desânimo, o cansaço, as coisas do dia a dia, as coisas da vida, vai paralisando essa pessoa. E ela já não se torna tão constante naquilo, sabe? Ela não se torna tão constante em ir pra academia. Ela não se torna tão constante em cumprir a rotina dela. E isso é inconstância. Isso muitas vezes a gente vive nas nossas vidas, relacionados a vários âmbitos na nossa vida. O espiritual, o profissional, físico. E, cara, isso é uma luta diária que você precisa ter. Porque eu tenho um amigo, né? Se vocês conhecessem meu amigo antes, vocês viriam, tipo assim, a transformação. Uau! Ele, de fato, ele era uma pessoa bem constante, indisciplinada e tal. E ele falou, não, eu vou mudar. E sabe, não é só o falar, gente, mas é o fazer. As atitudes, eu acredito nisso, são muito mais importantes que as palavras. Então, ele decidiu mudar, ele começou a mudar, ele começou a mudar sua rotina, a mudar sua forma de agir. E, claro, não é da noite pro dia, é um processo. Eu não queria chegar aqui pra vocês e falar, nossa, eu sou uma pessoa 100% constante agora e eu vou ensinar vocês como é ser constante. Faz isso, faz isso, faz isso. Não, porque, tipo, não tem como, assim, eu chegar assim e falar, não, eu consegui vencer nisso e tal, pronto, vou passar a receita de bolos e você vai vencer, sabe? Tipo, é um processo e eu quero compartilhar esse processo com vocês, esse processo que eu tô vivendo. E não é um processo fácil, não é um processo que muitas vezes a gente tá lá em cima e força, foco e fé. Não é fácil. Não é fácil você acordar em um dia de desânimo e falar, não, hoje eu vou ter força. Hoje eu vou ter fé pra continuar, continuando. Não é assim. Mas
é necessário. É necessário a gente passar por esses processos. No livro chamado Você é Aquilo que Ama, fala mais ou menos assim: você tem informações, ter novas informações não te geram novos hábitos. Quando você não tem um certo hábito para fazer algo, para você começar a fazer assim, da noite pro dia, é um pouco não, é difícil. Mas qual é o segredo? A persistência, a constância. Ser constante naquilo. Tem muita coisa que eu preciso ser constante, tipo essa questão da rotina, essa questão da minha vida com Deus. E a gente precisa urgentemente começar as coisas e terminar as coisas. Começar as coisas bem e terminar as coisas bem. Você tem um novo ano, você pode ter a oportunidade ainda. Não espera chegar o próximo ano para você fazer aquilo que você pode fazer esse ano, sabe? Se você começou um projeto, se você começou um estudo, uma leitura, então vai até o fim. Luta diariamente com a sua carne, com o seu corpo, com a sua mente e vai até o fim. Não é fácil nem um pouco, porque de fato é uma luta diária. Muitas vezes você em um dia tá bem disposto para fazer tal coisa, no outro dia sem um zero animação, zero disponibilidade, força de vontade. Mas é mesmo assim que a gente precisa fazer. É mesmo assim que a gente precisa fazer aquilo que tem que ser feito. Eu comecei a fazer academia ano passado e no primeiro dia foi uma luta, foi estressante, pensei em desistir e tal. Mas quando você continua, quando você faz as coisas como devem ser feitas, se alimenta também de uma forma certa e tal, você começa a ver uma diferença, mesmo que não seja instantaneamente, sabe? E principalmente essa questão da academia, porque você não vê, da noite pro dia a pessoa tá lá, com um corpo bacana e tal, ganhou uma massa, essas coisas. Então, eu pelo fato de ser seca, eu não, visualizava nenhuma mudança e tal. Eu me alegrei muito quando eu ganhei 1 quilo em um mês. Foi uma alegria, assim, pra mim, de fato. E quando eu parei na academia e eu perdi aquele 1 quilo, e também mais que 1 quilo eu perdi também, foi uma decepção, uma tristeza. Porque se eu continuasse, sabe, eu não poderia ter um resultado melhor, eu não poderia ter ganhado mais massa. Então, é mais ou menos isso que eu quero passar, sabe? A gente deixa de viver coisas porque a gente muitas vezes para no meio do caminho. A gente não termina bem, sabe? Muitas vezes a gente nem começa bem também, como foi o caso de Manassés. Ele não começou a caminhada dele com o Senhor bem, mas no final ele reconheceu isso e se humilhou diante ao Senhor. E o que eu quero passar nesse vídeo com vocês é que, independente de você não ter começado esse ano bem, independente de você não ter começado sua caminhada com Jesus bem, você pode sim mudar isso. Você pode sim fazer as coisas diferentes. Só basta uma decisão. E de fato mudar. De fato reconhecer a Ele como único e eterno Salvador. Então, se você quiser, entregue. Então, decida. 2023, terceiro mês do ano. Você tem ainda
7, 2 ou 9. Você tem ainda 9 meses pela frente. E você pode fazer coisas diferentes. Você pode ter atitudes diferentes, tomar decisões diferentes. E sabe, cada atitude que você tiver, cada decisão que você tomar, vai ter uma consequência. Uma consequência boa ou ruim. A gente planta coisas e a gente colhe coisas também. Então, pensa nisso. E isso que eu tô falando pra vocês é algo que eu tô falando também diariamente pra mim. Eu ainda não consegui vencer a inconstância. Mas eu sei que eu vou conseguir. E eu sei que esse processo é complicado e não é fácil. Mas juntos, com a ajuda de Deus primeiramente, nós vamos conseguir. Então, cara, se por acaso eu demorar de postar vídeo aqui, é algo que eu não quero demorar, é algo que eu quero estar disponível para poder compartilhar experiências, compartilhar daquilo que eu acredito com vocês. Então, se eu demorar muito, chega lá no meu direct do Instagram e fala, cadê os vídeos e tal? Gente, eu peço a ajuda de vocês para me suportarem e para me ajudarem também. E eu não prometo nada para vocês, mas eu vou tentar. Eu vou tentar continuar. E com um novo propósito. Em relação ao canal, eu não quero desistir. Eu não quero parar, eu não quero sair e voltar depois de 2 anos e falar, oi gente, de novo, tamo aqui e tal. Não desistir com o canal, não, eu não quero fazer isso. Eu quero, de fato, continuar. Eu quero ser constante. Eu quero compartilhar com vocês daquilo que eu venho aprendendo. Eu quero compartilhar testemunhos, experiências, compartilhar daquilo que não tem como eu ficar guardando só pra mim, sabe? E eu espero que vocês possam me entender, possam me suportar e me amar. E, acima de tudo, amem a Deus. E reconheçam a Ele. Reconheça que, independente de como você tá nesse exato momento, independente de como você se encontra agora, independente que você começou da pior forma, que você já fez tanta coisa de errado que você se acha completamente indigno, nós somos de fato. Eu não sou merecedora. Você não é merecedor. Mas o Senhor nos deu uma oportunidade. O Senhor nos dá uma oportunidade de ser chamados filhos e filhas. Então, que você agarre essa oportunidade. Que você reconheça que ainda dá tempo de terminar bem. Ainda dá tempo de terminar bem aquilo que outrora você começou mal. E só é preciso você fazer uma escolha. Só é preciso você decidir. E por hoje, esse vídeo eu acho que ficou grande, mas por hoje é só. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. E até o próximo vídeo. E estamos de volta. E eu tô muito feliz com tudo que o Senhor vai fazer em mim e através de mim. É isso, um beijo pra vocês.